Shabbat Shalom, queridos amigos de Sião. Estamos começando mais um encontro dos amigos de Sião nesse Kabbalah Shabbat especial de Hanukkah. Então, Hag Hanukkah Sameia, uma feliz festa de Hanukkah. Vamos celebrar as luzes e vamos celebrar os milagres que o Senhor tem operado na nação de Israel e através da nação de Israel. E também trazer as notícias de Sião, orarmos pela paz em Jerusalém. E depois temos o nosso estudo especial de Hanukkah, o nosso irmão professor Paulo Henrique. E também, aí já para um grupo seleto, o grupo que pôde vir, está aqui conosco, nós vamos ter então duas cerimônias, vamos acender as luzes de Hanukkah, das Hanukkiot, e depois nós vamos ter o nosso Kiddush, para aqueles que estão aqui, presencial, no auditório Jacob Gartenhaus, do Templo Batista de Indianópolis. Então, Bruhim Rabaim, sejam todos bem-vindos, e vamos agora para a nossa primeira tefilá, a nossa primeira oração. Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui, daqui eu não estou conseguindo. Muito bem. Vamos lá, só vou passar aqui o próximo slide, e aí vamos fazer a primeira oração. Então, oremos ao Senhor. Deus de Abraão, Isaque e Israel, na tua santa e bendita presença estamos, para clamar a Deus a direção do teu Ruach HaKodesh, do teu Espírito Santo, sobre cada ato que teremos aqui, neste encontro especial dos amigos de Sião, na celebração de Hanukkah. Queremos, ó Deus, clamar ao Senhor que nessas noites de Hanukkah o Senhor possa realizar milagres, maravilhas, sinais sobre o teu povo Israel e sobre a tua Kehilá, a igreja. Que o Senhor derrame as bênçãos que enriquece e não acrescenta dores. Te louvamos porque ao longo da história temos contemplado a tua proteção, ó Deus, sobre a nação de Israel, e também o teu cuidado para com a tua igreja, e queremos clamar, ó Deus, que nessas noites de Hanukkah, o teu Espírito Santo haja em vidas e corações, trazendo-os a todos ao Senhor. Ó Pai, que a luz do Mashiach possa brilhar em cada lar, em cada coração, e que o nome do Senhor seja invocado, e que haja salvação. É o que pedimos e oramos. Bashem Yeshua HaMashiach. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, agora nós vamos para as notícias de Sião, lembrando que Israel é muito mais do que você está acostumado a ver, ouvir ou ler, e o nosso repórter dessa noite, uma vez que o pastor Thomas está ausente, nosso repórter internacional, como costuma chamar o irmão Joseph, Então, quando falta o repórter internacional, o irmão Joseph substitui. Por favor, irmão Joseph, pode chegar. Vamos ouvir as notícias de Sião. Shalom, Shabbat Shalom, irmãos. Então, vamos para as notícias, substituindo o nosso querido repórter, pastor Thomas. Trouxe aqui algumas notícias, são poucas, mas uma fresquinha. Uma notícia fresquinha. Uma foi o próprio pastor Thomas quem passou para a gente, Aí, pronto. Não sei se dá para ver o mapa aí. De um pesquisador israelense que combate as falsas alegações de que os árabes são nativos da terra de Israel, e reafirma a verdade de que essa terra historicamente pertenceu ao povo judeu. Nós já sabemos isso através da Bíblia, Mas há necessidade de ficar constantemente afirmando isso, provando, mostrando algo que até na história a gente vê isso, mas o pessoal insiste em ver de um pedaço da história atual para frente. Para trás não interessa eles divulgarem. Então,
a mídia e até publicações acadêmicas estão repletas de afirmações de que Israel está ocupando o que eles chamam de Palestina histórica. Ou seja, Israel, Gaza e Judéia e Samaria, ou em seus termos, a Cisjordânia. É ineficaz tentar se envolver em longas discussões sobre a história e os fatos que mostram que são os judeus, os indígenas da terra. Todos nós sabemos que os sentimentos falam mais alto do que os fatos. E os propagandistas pró-palestinos usam a emoção de uma forma que até agora frustrou as tentativas de Israel de esclarecer as coisas, deixarem bem claras, até porque ninguém se interessa pela Bíblia, né? Também sabemos que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E agora temos aquela foto, que essa aí é um mapa, na verdade, um mapa de aproximadamente 700 antigos assentamentos israelitas e locais sagrados em toda a história da terra de Israel. 200 locais adicionais que foram descobertos por arqueólogos, mas ainda não identificados, também serão adicionados a esse mapa. O mapa foi desenvolvido por Michael Eshed e colocado na internet. Está em hebraico e em inglês, com o árabe a ser adicionado futuramente. Seu site é encontrado em eretzil.net, onde Eretz significa terra e Il é o pequeno formulário internacional para Israel. Quando trabalhava como psicólogo para o Conselho Regional de Samaria, Eshed dirigia diariamente o Ramat Hasharon, perto de Tel Aviv, para trabalhar em Samaria. Ele passaria pelo Kafir, Kazem, e sabia que era originalmente uma cidade judia da época do Segundo Templo descrito por Titus Flávio Joséfos, então conhecido como Kfar, Kazem. Sempre interessada em história, ela ficou curiosa, perguntando-se sobre outras comunidades hebraicas ou israelitas que existiam antes das aldeias árabes contemporâneas. E aí vai. Então, é muito interessante, é importante ter esse tipo de mapa, né, e de estudo histórico para deixar claro aí que realmente Israel sempre pertenceu, a terra de Israel sempre pertenceu a Israel, a Jacó, aos seus descendentes, dado pelo Senhor. Isso é muito importante. Bom, a próxima notícia saiu fresquinha hoje do estado de São Paulo. Marrocos, mais um país aí que fecha acordo e normaliza relação com Israel. Olha que legal. Negociação mediada por Trump envolve reconhecimento dos Estados Unidos da soberania marroquina sobre o território de Saara Ocidental. Então, Israel e Marrocos concordaram ontem em normalizar as relações diplomáticas. O acordo foi mediado pelos Estados Unidos e envolve o reconhecimento americano da soberania marroquina sobre o território da Saara Ocidental. Marrocos se torna o 4º país árabe a estabelecer relações com Israel em 4 meses, desde que o presidente Donald Trump anunciou seu plano de paz para o Oriente Médio. Um representante do movimento de independência da Frente Polisário para a Saara Ocidental disse ontem, quinta-feira, que lamenta muito a mudança política dos Estados Unidos, que chamou de estranha, mas não surpreendente. Isso não mudará 1 centímetro da realidade do conflito do direito do povo do Saara Ocidental à autodeterminação, afirmou Oubi Bechaya, representante da Frente Polisário da NAIOR, dizendo: o acordo é uma violação clara da Carta da ONU e das resoluções internacionais. Só eles se ofendem quando alguma coisa acontece que eles não gostam, ou vai contra o que eles acreditam ser, aí, nossa, aí acionam ONU, Marte, Plutão, enfim, né?
A ONU disse que essa sua posição não mudou com relação à disputada região do Saara Ocidental, lógico, depois do anúncio dos Estados Unidos. O secretário-geral, Antônio Guterres, acredita que a solução para a questão ainda pode ser encontrada com base nas resoluções do Conselho de Segurança, disse seu porta-voz, Stephanie, que não é daqui, da igreja, Dujarric. As Nações Unidas negociam uma consulta popular para determinar o futuro da região, mas enfrentam a resistência do Marrocos. Isso foi feito pela Reuters. E, para complementar essa notícia, ficou um pouco pequeno aí, acho que não dá para ler, mas eu vou ler aqui. Eu vou relatar aqui os países que têm acordo com Israel, que reconhecem, né? Nós temos, então, o Egito, que, em março de 1979, o premier israelense Menahem Begin, e o presidente egípcio Anwar Sadat concluíram o primeiro tratado de paz árabe-israelense. Então, o Egito foi o primeiro. Depois, nós temos a Jordânia, em outubro de 94, entre os primeiros ministros, o de Israel, Yitzhak Rabin, e da Jordânia, Abdel Salam Mayali, assinaram um tratado de paz. Depois, nós tivemos, recentemente, aí, Emirados Árabes, em 13 de agosto, que concordam em normalizar relações em acordo anunciado de surpresa por Donald Trump. Logo em seguida, nós tivemos o Bahrein, isso dia 11 de setembro deste ano. Trump anunciou essa normalização da relação entre Bahrein e Israel. Os acordos com os Emirados e Bahrein foram assinados no dia 15 do mesmo mês, na Casa Branca. Depois nós temos o Sudão, em 23 de outubro, e, finalmente, saiu hoje no jornal, hoje de manhã, o Marrocos. Trump anuncia que o Marrocos se comprometeu a normalizar sua relação com Israel e afirma que os Estados Unidos, em troca, reconhecem a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental. Perfeito, irmãos? Uma boa notícia. Mais um. Bom, como não poderia deixar de falar, para a gente encerrar, as reações, né? Vamos lá. Uma pequena notinha aí. O aceno aos palestinos, porém, não convenceu o Hamas, movimento islâmico que controla a faixa. O Hamas não gostou, né, em suma, que controla ali a faixa de Gaza. O grupo considerou o acordo um pecado político. Que surpresa, né, eles terem essa reação. É um pecado, aí eles dizem, abre aspas, é um pecado político e é um pecado que não serve à causa palestina e encoraja, olha só, a ocupação de Israel a continuar negando os direitos do nosso povo, diz o Hamas, afirmou o porta-voz do Hamas, Hazem Kassem, acho que é isso. Então, eles não gostaram nem um pouco, né? E, para finalizar, da minha parte, aqui uma nota triste, né, mas uma curiosidade, faleceu Joseph Yacoub Safra, era o homem mais rico do Brasil no momento, agora o segundo lugar pega o lugar dele, que é o Lehman, mas o Safra faleceu, 82 anos, aí saiu no Estadão, né, a nota de falecimento, né, com profundo pesar, o Banco Safra, diretores, e saiu outra no mesmo tamanho da família. Ele era um judeu, se eu não me engano, veio da parte da Líbano, Síria, ali, e o Safra, ele estava vivendo nos últimos anos ali me fugiu. Ele comprou um banco, mas ele veio logo para cá e depois faleceu aqui mesmo. Não esqueci onde ele estava morando. Mas ele fazia questão ainda, mesmo de cadeira de rodas, frequentar as sinagogas, né? Pena que não, pelas informações que eu tenho, não chegou a ser um messiânico,
mas era um judeu atuante. Então, a nota aí de falecimento. Tá ok, irmãos? Não sei se algum dos irmãos tem alguma notícia. Ah, verdade. Nós temos, então, a próxima notícia para encerrar, né? Nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira, será o segundo encontro dos amigos de Sião em São Vicente, na região de São Vicente. O pastor até fala um pouquinho mais, o pastor acha melhor. Você sabe já o bairro, tudo? Ah, tá marcado? Pode passar? Ah, que bom. Não? Aí, nós temos. Então, dia 18 de dezembro, aqui, 20 horas. Eu sou cego, né? Não dá pra... Eu vou passar para o pastor Alexandre, que eu acho que ele vai enxergar melhor do que eu, com certeza, e vai falar. Tá bom, irmãos? Muito bem, então todos estão convidados a descer a serra conosco. Sexta-feira que vem, à tarde, estamos indo para São Vicente. E aí o bairro que nós vamos estar é lá no Jardim Rio Branco, né, na Igreja Batista Bíblica no Jardim Rio Branco. Vai começar às 20 horas, também vamos ter um Cabalat Shabbat, nós vamos ter os louvores de Sião, e depois a palestra, o estudo, e na sequência nós vamos ter o Kiddush, lá nesse bairro da cidade de São Vicente, tá certo? Todos estão convidados a participar, quem quiser descer, está aí, tem o endereço direitinho, né, para os irmãos chegarem lá no horário, ou irem antes, ou ficarem para depois, né, aproveitar o litoral paulista, tá certo? Então, vamos estar trazendo o tema sobre Natal, a chegada do Messias. Então, é um estudo que vai complementar a esse que nós teremos hoje, sobre Hanukkah. Vai já ter terminado, já vai ter concluído os 8 dias de festa de Hanukkah, mas ainda vale a pena e dá tempo de falarmos sobre esse assunto do Natal, que acaba se misturando. Hoje mesmo, eu recebi de um amigo judeu, crente, que reconhece que Jesus é o Messias. Ele mandou um desenho, uma arte, que nessa arte uma parte era uma Hanukkah, né, de 8 braços de um lado, e do outro lado tinha uma parte que era uma árvore de Natal. E na revista Shalom, o editor, uma vez, uns anos atrás, ele publicou uma foto muito interessante, uma montagem, né, em que se tinha uma árvore de Natal em pé e depois ela virada de cabeça para baixo, aí tinha o formato de uma menorá. Aí ele fala assim, tudo bem copiar, mas pelo menos deve reconhecer a fonte, né, a origem, né, de quem você está copiando. Então, tem várias coisas que vão se misturando ali nessas duas celebrações, né? Não sei se vamos depois deixar o Paulo Henrique dar a palestra, qualquer coisa a gente entra falando um pouco nessas questões envolvendo Hanukkah e o Natal, também na cristandade, né? Então, é isso aí, todos estão convidados, essa seria uma notícia convite. Então, agora eu vou dar o alô aqui, o Shabbat Shalom, para os irmãos que estão online participando com a gente, tá bom? Então, nós temos aqui o Vitor, né, Escavacini, desejando boa noite para os irmãos, a nossa irmã Salma, boa noite a todos. Pastor Thomas Gilmer também aqui, desejando aí feliz Hanukkah. Também a Helena, a nossa irmã Helena, amados, boa noite. O Luiz Fábio, desejando boa noite. O pastor Alexandre, irmãos, Shabbat Shalom. O nosso irmão Irinaldo também, Shalom Adonai, pastor Alexandre Dutra, irmãos queridos, amigos de Sião. A nossa irmã Arilinda, Shabbat Shalom, amados irmãos, amém. A irmã Valdo também desejando boa noite a todos. A irmã Perpétua conosco, desejando boa noite ao pastor, aos irmãos. Também a irmã Cláudia Souza com a gente, boa noite, pastor, irmãos. A nossa irmã Lúcia também participando aqui online, né? E também temos a nossa irmã Regina, desejando aí Hag Hanukkah Sameia. E a nossa querida irmã professora Wélia, conosco aqui online também, desejando boa noite aos irmãos, isso no YouTube. Agora vamos para o Facebook, temos aí o irmão Moura conosco, mais outras 5 pessoas, temos a professora Marlene também conosco, desejando Shabbat Shalom Lekulam, Hag Hanukkah Sameia, a nossa irmã Naíse também conosco, boa noite, amados.
o nosso irmão Toninho, desejando shalom, a irmã Neide, muitos outros irmãos aqui acompanhando também no Facebook, tá certo? Então, é isso aí, já demos aí o nosso Shabbat Shalom, Hag Hanukkah Sameia, e aí o irmão Joseph está me lembrando, vocês que estão online, por favor, não deixem de dar o seu like, o seu joinha, não deixem de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal dos Amigos de Sião, e nos seguir também os Amigos de Sião no Facebook, e depois faça o seu comentário, isso ajuda a impulsionar o canal dos Amigos de Sião, tá bom? Então, os irmãos podem participar dessa forma, apoiando e incentivando aí, que o maior número de pessoas possam saber, conhecer do nosso ministério aqui no Brasil, e até mesmo fora do Brasil, aqueles que falam português, A nossa irmã Sônia também está conosco. Shabbat Shalom a todos, Deus os abençoe. Que bênção ter todos os irmãos aqui conosco. Temos o Hanor Israel Ramos, Shabbat Shalom, amados, e assim, nosso Shabbat Shalom Lekulan, Shabbat Shalom a todos, Hag Hanukkah Sameia Lekulan, também uma grande festa, celebração das luzes, na vida e no lar de cada um. Bem, então agora nós vamos para a nossa oração pela paz em Jerusalém. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o próximo slide. Vamos ter então nossa oração pela paz, nossa oração pela paz de Jerusalém. E o Samuel Rapokizuk vai chegar aqui e ele vai fazer essa brahá em favor de Israel. Pode chegar e venha aqui à frente para estar orando pela paz em Jerusalém, também pelos amigos de Sião, pelos judeus no Brasil, em Israel e no mundo. Samuel. Boa noite aos queridos irmãos, boa noite ao pastor Alexandre. Ele me pegou de surpresa, sim, mas fico contente em poder orar por Israel, desejar que esse Hanukkah seja repetido muitas e muitas vezes, que o milagre seja feito. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida. Senhor, te agradecemos pela continuidade e existência do teu povo. Te agradecemos, Senhor, também por mais uma celebração de Hanukkah, Senhor. Te pedimos agora para que seja comemorado em todos os cantos do mundo, Senhor, que seja feita, que seja iluminado todo o mundo pelas luzes de Hanukkah. Pedimos também, Senhor, acima de tudo, pela paz em Jerusalém. Entregamos essa oração em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Muito bem, então agora nós vamos para o momento da palestra. Então é com alegria que eu quero apresentar para vocês o nosso irmão Paulo Henrique, que é professor de hebraico, também de inglês, grego, e é um irmão que Deus tem chamado também para se envolver no Ministério dos Amigos de Sião, no Ministério de Testemunho ao povo judeu. Então, ore pelo Paulo Henrique, para que Deus cumpra os seus propósitos na sua vida de uma forma muito especial e que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor nessa noite, para nós que estamos aqui e para você que está em casa ou em qualquer outro lugar, participando, assistindo, celebrando conosco essa festa de Hanukkah, tá certo? Então, muito bem, só dando um destaque aí para essa imagem que vocês estão vendo aí na tela. Esse é um dos cartões dos Amigos de Sião, feito pelo nosso querido irmão Edielson Júnior, E se você pode perceber aí, ele fez uma Hanukkah, um castiçal de 9 braços, com a palavra Jesus em hebraico, que é o nome do Senhor em hebraico, que é Yeshua. Então é uma arte muito interessante, isso já insinua bastante coisa, para a gente parar e pensar sobre essa festa, tá certo? Então, abra o seu coração, a sua mente para o estudo da Palavra de Deus, e depois da palestra do Paulo Henrique, nós vamos abrir para perguntas, curiosidades dos irmãos aqui presentes e também os irmãos que estão acompanhando online, tá certo? Só antes dele chegar, deixa eu só mostrar aqui uma revista judaica, a revista Nascente, que é uma edição especial sobre Hanukkah. Então, toda a comunidade está voltada para a celebração dessa festa, todos os judeus, independente
da sua confissão, né, de fé, ou seu segmento religioso, de que tipo de judaísmo os judeus, inclusive seculares, e até os judeus ateus, estão celebrando essa festa, pois ela tem aí um apelo histórico maravilhoso de uma intervenção divina em favor da proteção e da preservação do povo de Israel. Eu quero terminar então, para passar a palavra para Paulo Henrique, uma frase de um rabino que eu li e gostei muito, infelizmente ele faleceu já recentemente, há 1 ano, 2 anos atrás, que é o rabino Maurice Lam. Ele vai dizer o seguinte: se não houver a Hanukkah, haveria Natal? Para a gente pensar. Ele era um rabino não messiânico, e ele traz essa frase em um dos seus livros, tá bom? Então agora vamos para o estudo com o nosso professor Paulo Henrique. Já, som, testando. Ok. Chesed Shalom, a graça e a paz. Pastor Alexandre, obrigado pelo convite. Desejo um Shabbat Shalom a todos e Chag Hanukkah Sameach, um feliz Hanukkah para todos. É um prazer e uma honra estar aqui nesse momento para poder estudar e aprender aquilo que Hashem, Deus, tem a nos ensinar durante esse período. E há registro na palavra dele que aponta para esse período que chamamos hoje de Hanukkah. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Vou passar os slides, prestem atenção, depois teremos um tempo de perguntas e respostas. Tá aqui, um momento. Pois bem, o que vocês estão vendo? Uma Hanukkah, sim. Uma Hanukkah, diferente da Menorá. O Menorá é o candelabro, ou castiçal, se você quiser falar assim em português, de 7 braços, ordenado ser feito pelo próprio Deus. Aliás, Deus ordenou que se fizesse, primeiramente para ficar no Mishkan, o tabernáculo, e depois no Beit HaMikdash, que é o templo. Mas então, por que essa é diferente? Essa tem 9 braços. Então, observem bem. Realmente, 9 braços. O que é que essa imagem vai apontar para nós? Sim, o estudo de hoje à noite. Então, prestem atenção. Hanukkah. Digam depois de mim, Hanukkah. Hanukkah. Mais uma vez para ficar forte, Hanukkah. Hanukkah. Muito bem, muito bem. O tema de hoje à noite é Hanukkah, o Mashiach, o Messias, história e profecia. Sim, o Messias. Como ele está relacionado à festa de Hanukkah? Alguém tão importante, mencionado nas Escrituras, pelos profetas e na Torá. Qual a importância dele? Que relação tem com Hanukkah? Vamos saber sobre isso essa noite. Bom, começando com uma pergunta. Hoje é uma noite para perguntas, irmãos. O que é Hanukkah? Então, a palavra Hanukkah significa dedicação. Dedicação no sentido de inauguração, tá? Como, por exemplo, a inauguração de um prédio, de uma construção, tá? É esse tipo de dedicação. O que mais nós podemos aprender sobre a palavra Hanukkah? Ela se origina no verbo Hanach. Hanach significa inaugurar, consagrar, ensinar, educar e treinar. Todas essas nuances podem ser utilizadas nesse verbo. Quer dizer que a palavra Hanukkah pode relacionar não somente a consagração, a dedicação de um novo edifício, mas também existe ensino dentro disso. Qual será o ensino que existe dentro de Hanukkah, então? Uma época tão especial, 8 dias separados no ano, para se aprender algo? Vamos falar sobre isso. E aí, vocês podem ver que há uma pequena pergunta ali embaixo.
o que se pode ensinar em Hanukkah? Bom, vejamos lá em cima. Quando Hanukkah, que significa dedicação, a própria palavra, o próprio nome da festa já nos ensina alguma coisa. Se você dividir a palavra Hanukkah em duas partes, então você terá um ensino dentro dessa palavra. Qual é esse ensino? Observem aqui. A palavra Hanukkah, a primeira parte dela, Hanu, significa, Hanu, eles acamparam. E as letras que sobram aqui, Ka, Kaf, He, é o número 25, através do alfabeto hebraico. Eles acamparam, ou semelhante ao verbo descansar, eles descansaram quando? No dia 25. E é justamente no dia 25 do mês de Kislev, calendário bíblico, em que se inicia a comemoração dessa festa. É o dia da dedicação porque foi exatamente no dia 25 de Kislev. Interessante, o próprio nome da festa já nos ensina algo, a sua data, quando ocorreu a festa. Aliás, o que levou à celebração de Hanukkah. Eles acamparam, eles se assentaram. O que será que significa isso? Bom, a ideia de que, se você já conhece a história, né, depois de todas as revoltas, eles conseguiram vitória nesse dia. Então, nesse dia, acamparam, os exércitos se acamparam, assentaram para que então pudessem rededicar o Beit HaMikdash, o templo a Adonai, a Deus. Bom, quando então no calendário, para nós nos situarmos, o mês de Kislev, no calendário gregoriano, corresponde aos meses meados de novembro e dezembro, tá? E dura 8 dias. E mais uma pergunta. Sim, sempre surgem perguntas. Olhem aqui. Por que 8 dias? Tem a ver com a Hanukkah? Tem a ver. Por causa do milagre do óleo. Sim, e falaremos sobre isso mais tarde. Então, atenção. Vamos falar sobre 3 assuntos importantes. O primeiro deles, o Mashiach, o Messias. Qual é a relação dele com Hanukkah? Ele é a luz do mundo. No Tanakh, nas Escrituras, Deus fala, através dos seus profetas, vários ofícios, várias obras, várias tarefas que quando o Messias vier, fará, realizará. Uma delas é a de ser a luz do mundo. Como o Messias seria a luz? O que será que isso representa? Mas está escrito a respeito disso. E aí pode surgir mais uma pergunta. Hoje é a noite de perguntas. Então, já que ele é a luz do mundo, pergunta: isso significa que o mundo está em trevas? Bom, para que ele tenha que ser a luz, obviamente, é porque não há luz. Então a resposta é sim, o mundo está em trevas. Mais uma pergunta: como nós sabemos disso? Bom, vamos ler as Escrituras? Diz assim. Ok. O que diz a Escritura? Bom, há ali o trecho em português. Antes de ler em português, eu vou ler em hebraico. O trecho do profeta Yeshayahu, em português chamado de Isaías. No hebraico é o capítulo 9, Pasuk 1, versículo 1. Koamar Adonai, assim diz o Senhor. ההולכים בחושך ראו אור גדול יושבי בארץ צל מוות אור נגע לכם.
E em português, assim diz a palavra do Senhor. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Dito há mais de 2.700 anos pelo profeta Isaías. Sim, o povo andava em trevas, mas o profeta anteviu a época em que a luz resplandeceria sobre o povo. Que luz é essa? Nós acabamos de ver, o Messias é a luz do mundo. É Ele quem resplandece, brilha sobre o seu povo. Com a vinda dele, o seu povo, que está em trevas, pode ver, pode enxergar. Por isso, o tema da luz, já que a festa de Hanukkah também é conhecida como Festa das Luzes, está relacionado ao Messias, a luz do mundo. E o que mais podemos saber a respeito do Mashiach, do Messias? Bom, outro assunto que os profetas mencionam: ele abrirá os olhos aos cegos. Está escrito nos profetas que quando o Messias viesse, ele abriria os olhos aos cegos. E isso tem dois significados, tanto físico, alguém que tem questão de visão, problemas de visão, como uma questão também espiritual. Abrir os olhos significa também dar discernimento, dar entendimento. Por isso, para aqueles que estão em trevas, onde está tudo escuro, pode brilhar a luz para que a pessoa passe a enxergar a Deus e pare de andar nos seus caminhos, da sua situação de pecado e fazer teshuvah, voltar-se a Deus em arrependimento, através unicamente do Mashiach, do Messias. Mais uma pergunta. Que pergunta é essa? Bom, se o Mashiach, se o Messias abrirá os olhos aos cegos, então quem teve os olhos abertos? Há algum registro disso? Sim. Vamos verificar as Escrituras mais uma vez? Bom, os judeus fizeram um relato no chamado Brit Hadashah, que em português é conhecido como Novo Testamento, ou Nova Aliança, aquela da qual falara o profeta Irmiyahu, o profeta Jeremias. Hinei yamim baim, eis que dias vêm, em que Adonai firmará uma aliança, uma Brit Hadashah, uma nova aliança com a casa de Israel, Beit Israel, Beit Yehudá, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, no Brit Hadashah, no Novo Testamento, está registrado em Besorat Yohanan, no chamado a Boa Notícia de João. Em português conhecemos com o nome de o Evangelho de João. A palavra evangelho deriva da palavra grega evangelion, que significa boa notícia. E em hebraico, besorá, boa notícia. Então, no chamado Evangelho de João, a partir do capítulo 9, você tem o seguinte registro. Viu um homem cego de nascença. Quem viu? O início do capítulo relata que o Senhor, Yeshua, em português chamado de Jesus, andava e viu um homem cego. No que ele viu, ele disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele viu um homem cego e ele disse: eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Shiloh, em português Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. O cego, e nesse caso o cego de nascença, era uma questão física, teve seus olhos abertos pelo Mashiach, pelo Messias.
A luz brilhou para aquele homem que não podia enxergar. E isso está registrado em Yohanan, capítulo 9. Mais alguma coisa que podemos saber sobre o Messias, dentre tantas outras que estão escritas no Tanakh? Ele ensina as suas ovelhas. Sim, o Messias tem ovelhas. Uma figura de linguagem. Não é um pastor de ovelhas animais. Sim, uma forma de se referir às pessoas que nele creem como o seu rebanho, sobre quem ele tem a responsabilidade de cuidar, de alimentar, de educar, de guiar, como um pastor de ovelhas, dos animais, faz com elas. Então, um dos papéis do Messias é que ele tem as suas ovelhas. Mais uma pergunta, noite das perguntas hoje. Então, qual é essa pergunta? Quem são as suas ovelhas? Se ele tem, então quem são elas? Vamos procurar saber. Tem que verificar a Escritura para saber quem são as ovelhas do Messias. E o que diz então a Escritura? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas do Messias são aquelas que ouvem a voz dele. Como ovelhas, os animais ouvem a voz do pastor. Aquelas que, então, no caso, aquelas que dão ouvidos ao seu ensino, são guiadas por ele. Isso está registrado em Yohanan, capítulo 10, os versículos 27 e 28. E aí surge mais uma pergunta. Que pergunta é essa? Bom, se ele ensina, então quando ele ensinou? Há algum registro? Sim. Mais uma vez, o que diz a Escritura outra vez? Lerei primeiramente em hebraico e depois em português. Diz assim a palavra do Senhor. Vayu yemei Chanukah Yerushalayim Ustav Hayam. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, ou seja, Hanukkah, e era inverno. Então, o registro da passagem do Messias durante a festa, Hag Hanukkah, festa de Hanukkah, está registrado em Yohanan, João, capítulo 10, a partir do versículo 22. E no capítulo anterior, está relatada mais uma obra do Messias a respeito da questão de luz. Ele abriu os olhos do cego. E isso foi notório às pessoas da cidade onde ele estava. Ele ficou conhecido, suas obras deram testemunho dele, de que ele é a luz do mundo, de que ele veio, de que ele é o Messias que estava prometido através dos profetas. E então os líderes em Jerusalém foram até o Senhor e perguntaram: até quando prenderá as nossas almas, manterá em suspense? Se tu és o Mashiach, então revele-se. Mas ele respondeu: as minhas obras testificam de mim, porque eu já tenho mostrado isso para vocês. Qual é a resposta então que vocês terão? Crerão? Porque minhas ovelhas são aquelas que me ouvem, eu as conheço, elas me seguem. Fica aí um bom chamado, uma admoestação a quem na época estava ouvindo o próprio Messias falar. Foi então durante a festa de Hanukkah, conhecida como Festa das Luzes, época em que erigiam enorme Hanukkiot, várias Hanukkiot, tamanhos enormes assim, e quando eram acesas, iluminavam a cidade de Jerusalém.
Jerusalém. E você podia ver de longe. Aquela luz que havia na cidade era um sinal, mas ali estava a luz que resplandece sobre o povo, o próprio Mashiach, o próprio Messias, abrindo os olhos aos cegos e dando testemunho através das suas obras de que ele é aquele que fora enviado por Adonai, pelo Senhor. Então surge mais uma pergunta. E qual é, vamos lá, e qual é a história? Bom, falamos sobre o Messias, então vem o segundo tema, a história. Serão ajudados com um pequeno socorro. Daniel, capítulo 11, Pasuk, versículo 34. O profeta foi escolhido por Deus para que, onde ele estava, na cidade de Babilônia, ele recebesse da parte de Deus a revelação de coisas que aconteceriam no futuro. E para tempos muito distantes, a respeito de reinos que surgiriam, mas também cairiam, e de um reino, no final, o reino do próprio Deus sendo estabelecido. E através de Daniel, Deus disse sobre uma época de grande turbulência para o povo de Israel, mas que nessa época haveria um pequeno socorro, de tão grande que seria a turbulência ou a tribulação que passariam. Isso está registrado no profeta Daniel, capítulo 11. Bom, estamos vendo a história de 3 e 4 reinos. Do que isso trata? O rei Nabucodonosor teve um sonho e Deus deu a interpretação desse sonho a Daniel e ele comunicou ao rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor havia visto uma estátua muito incomum e ela tinha uma questão simbólica. Daniel disse que essa estátua, o material do qual ela era feita, representava reinos que surgiriam. O que já existia, no caso, era a Babilônia, representado pela cabeça de ouro, tá? E também representado por um animal, que é, no caso, o leão. Isso está registrado em Daniel, capítulo 7. Esse reino cairia. Após esse reino, viria um reino que dominaria sobre o mundo também, mas não com a mesma força que Babilônia. Seria o Império Medo-Persa, representado por um urso. E na boca desse urso havia 3 costelas, representando as 3 principais conquistas que o Império Medo-Persa faria. Mas esse reino também cairia e caiu. Após o Império Medo-Persa viria um outro império, a Grécia, representado por um leopardo e conhecido por causa de toda a sua influência. Numa questão de 10 anos, Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, conquistou o mundo conhecido da época. E ele tinha o desejo de levar a cultura grega, não somente dominar sobre os povos, mas tornar os povos como cidadãos helenizados, cidadãos de cultura grega. E isso implicava em trazer a filosofia, os pensamentos e a adoração a deuses pagãos, como havia na Grécia. Quando Alexandre o Grande morreu, e isso após 10 anos de suas conquistas, ele não teve herdeiros. Então o império se dividiu para 4 dos seus generais. Desses 4, 2 se destacaram. Ptolomeu, que reinou ao sul sobre o Egito e chegou a dominar sobre a terra de Israel, e também Seleuco, que reinou na Síria, ou seja, a parte norte. Houve guerra entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Houve um momento em que os Seleucidas venceram e dominaram sobre a terra de Israel. E é a partir de Seleuco, da descendência dos Seleucidas, que surgiu um personagem vil, terrível. Antíoco IV Epifânio. Epifânio, um nome grego, cujo significado é glorioso, e ainda há quem diga que significa manifestação de Deus. Ele, talvez como ele se julgava, sendo o próprio Deus. E ele causou intensa perseguição aos judeus.
apenas para ter uma ideia do que ele fez. Ele vendeu o cargo do Cohen Gadol, o sumo sacerdote, que era de Onias, ao irmão dele. Ele quis helenizar os judeus, torná-los cidadãos de cultura grega. Enviou judeus à cidade de Tiro, a fim de tomar parte nos jogos do deus pagão Hércules. Sitiou e tomou Jerusalém, massacrou 40.000 judeus, entrou no Santo dos Santos, dentro do Beit HaMikdash, o templo, sacrificou uma porca, animal impuro, sobre o altar, espargiu o sangue sobre o edifício, ele contaminou todo o templo. Por sua ordem, o Beit HaMikdash, o templo, passou a ser o templo do Zeus Olímpio. Proibiram-se o culto e os sacrifícios que foram substituídos pelos ritos pagãos. Proibiu-se o bris. Bris é o Brit Milá, a circuncisão. Possuir uma cópia da Torá, da lei, era ofensa punível com a morte. Nessa época, para que não fossem mortos, os judeus que não podiam ler a Torá, não podiam ler a lei, dividiram a sessão dos profetas, o rolo dos profetas, em porções que tocavam nos assuntos mencionados na Torá. O nome dessas 54 porções, para serem lidas a cada Shabat, é Haftará, conclusão. E até hoje são as mesmas porções lidas a cada Shabat. Como está registrado lá no Brit Hadashah, no chamado Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 15. Moshe é lido nas sinagogas todo Shabat. É uma referência a essas leituras. Bom, houve resistência. E antes de falar dessa resistência, por favor, recitem comigo os 5 decretos. Digam depois de mim. Torá, Brit Milá, Shabbat, Chodesh, Kashrut. Agora em português. Leitura das Escrituras. Circuncisão. Sábado. Mês. Alimentação. Esses são os principais decretos emitidos por Antíoco, proibindo a alimentação espiritual, a alimentação física, o símbolo da aliança com Deus, a renovação através da santificação do mês e o descanso em Deus. Antíoco quis proibir os judeus de serem judeus. Essa foi a perseguição que ele impôs sobre Israel. Foi então que ele fez Shikutz Meshomem, chamada em a abominação da desolação. Isso está registrado no livro do profeta Daniel. Ele fez a perseguição intensa, que eu mencionei para vocês, cercou a cidade de Jerusalém, fez guerra utilizando elefantes contra o povo e colocou o Shikutz Meshomem, a abominação da desolação. Ou seja, ele erigiu uma estátua de Zeus Olímpio no templo. Profanou o templo. Mas tivemos combatentes. Vamos nos alegrar por causa disso. Quem são esses combatentes? Exemplos: Macabeus, Judite, Ana e seus filhos. A história de Judite, registrado nos livros não canônicos, os livros de Macabeus, com informações que são de fonte histórica também, diz que ela estava prometida em casamento a Regmon, que era um soldado, era grego. E ela o enganou, dando queijo para que ele comesse, e quando ficou com sede, deu vinho para ele. E ele tomou tanto vinho que acabou caindo no sono. E foi nesse momento que ela cortou a cabeça dele. Então, uma vitória, ela é tida por uma heroína. É assim que a tradição nos conta. Ana, Hana e seus filhos, 7 filhos. O que aconteceu com eles? Eles foram levados diante de Antíoco Epifânio. Um após o outro, tiveram a língua cortada e os dedos das mãos e dos pés amputados e lançados num tacho fervente.
porque eles não queriam negar a sua fé e adorar a Antíoco ou adorar a deuses pagãos. Houve um grupo de cerca de 1000 resistentes que foi atacado bem no Shabat, e eles não quiseram, se recusaram a quebrar o Shabat e foram mortos sem luta. Mas foi nessa época também que surgiram os Hashmonaim, os Asmoneus, como falamos em português, uma família sacerdotal que resistiu. É daí que vem Matatias, pai da família chamada Macabeus. Uns dizem que a palavra Macabi tem a ver com a palavra martelo. Outros dizem que é uma forma abreviada do cântico que Moshe canta após atravessar o mar. Mi hamocha baelim Adonai. Quem é como tu entre os poderosos, entre os deuses, ó Adonai. Então seria uma forma, um grito de guerra talvez dele. Matatias se recusou a adorar deuses pagãos e matou aquele que se ofereceu para uma pessoa que foi apóstata, decidiu oferecer sacrifícios a deuses pagãos. E aí ele conduziu um bando à região desértica, o número de pessoas, de seguidores aumentou, e aí houveram guerras. Foram 3 campanhas dos sírios contra os judeus fiéis, mas essas 3 campanhas, inclusive uma liderada por Antíoco, foram sem êxito. Foi algum tempo depois, Antíoco Epifânio morreu e houve guerra civil. Judas Macabeu sucedeu seu pai, Matatias, e estendeu seu controle sobre grande parte da terra de Israel, incluindo partes de Jerusalém. 3 anos após a sua profanação, o Beit HaMikdash foi purificado, e isso aconteceu exatamente no dia 25 do mês de Kislev. Quando os judeus entraram no templo, havia ossos espalhados pelo templo, mas eles encontraram uma pequena ânfora de azeite que estava com o selo do sacerdote, então não havia sido profanada, e a quantidade desse azeite era suficiente para um dia. Acenderam, mesmo assim, até a produção de novo azeite. E, segundo se conta, um milagre aconteceu ali. Foi então que durou por 8 dias aquele azeite. E aí o templo foi purificado e rededicado ou dedicado a Deus. Foi assim que se estabeleceu Hanukkah, também chamada de Festa das Luzes, por causa da luz da menorá. Um momento. Quanto tempo temos, pastor? Pode continuar? Ok. Isso surge mais uma pergunta. Quando? Noite das perguntas, irmãos. Situem-se. Foi no ano 167, pela contagem comum, tá, do calendário gregoriano, 167, de trás para frente, até 164. Na verdade, começou no ano 170, né, com a vinda de Antíoco, e aí a resistência foi do ano 167 até o ano 164. Numa questão de 3 anos, para que no dia 25 de Kislev, do ano 164, eles obtivessem vitória, e então eles acamparam no dia 25, e aí rededicaram o templo a Deus. É por isso que se diz, aqui está em hebraico, Nes Gadol Haya Po. Repitam comigo, Nes Gadol Haya Po. Ok, e o que significa isso? Um grande milagre aconteceu aqui. Bom, se você está fora da terra de Israel, você tem que mudar um pouquinho a frase, tá? Quem está lá em Israel diz, um grande milagre aconteceu aqui. Mas quem está fora, diz assim, Nes Gadol Haya Sham. Ou seja, um grande milagre aconteceu lá. E assim, quem está em Israel dá testemunho de que foi lá que aconteceu o milagre, e quem está fora de Israel dá testemunho de que foi em Israel que aconteceu o milagre. Baruch Hashem! Abençoado seja Deus por isso. Voltamos à história de 3 e 4 reinos. Sim, mencionamos 3. E depois, de uma forma misteriosa, o 4º reino. Que 4º reino é esse? Roma, o Império Romano. Bom, vimos o Shikutz Meshomem, a abominação da desolação. Isso havia sido colocado no templo por Antíoco. Mas há um registro em Besorat Matai,
no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando o Messias reúne os seus talmidim, os seus discípulos, eles falam sobre coisas que acontecerão no fim dos tempos. Diz assim, o versículo 15. Quem pode ler, por favor? Tem alguém? Obrigado. Tá bom. Um momento, vou ler aqui para os irmãos. Então, em português chamado de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, o Shikutz Meshamem, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, lá no Beit HaMikdash, o templo, quem lê, entenda o que quer dizer, entenda. Aliás, atenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no Shabat, no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Os talmidim, os discípulos, devem ter ficado assustados. Como ele está dizendo que o Shikutz Meshamem, a abominação da desolação, será colocada se 167 anos atrás já tinha sido colocada? Como haverá um tempo tenebroso para Israel se o tempo tenebroso já aconteceu? Do que é que o Messias estava falando? E isso tem a ver com os olhos. Quando vocês virem, eu sou a luz do mundo, abri os olhos aos cegos. Então, tenham entendimento. Quando vocês virem o que está acontecendo, aliás, o que ainda vai acontecer, então tomem essa atitude. Aí surge mais uma pergunta. Isso significa que há profecia? Sim, há profecia a respeito desse assunto. Bom, o que diz a Escritura? Você separar tempo para ler os assuntos, você encontrará no livro do profeta Daniel, capítulo 2 e os capítulos de 7 a 12, especialmente o capítulo 11, de 21 a 35. Essa profecia aqui trata sobre Antíoco Epifânio, aquele que viria, e aliás, já veio. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, um homem mau, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Se vocês verificarem pela história como foi que ele subiu ao trono, vão ver que foi caladamente. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército. Mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Se você continuar lendo o trecho, vai encontrar mais detalhes. Quando Antíoco viesse, ele seria um homem vil, muitos seriam quebrantados, e o coração dele seria atento para fazer o mal. Eu já li a descrição do que ele fez, então vocês têm uma ideia de como ele era mau. Ele será contra a Santa Aliança, será contra os judeus, será contra Israel. Tirará o sacrifício contínuo. E no lugar do sacrifício contínuo, Shikutz Meshamem, a abominação da desolação, ele estabeleceria. E então, perseguição, ele perseguiria os judeus.
no relato da profecia em Daniel, continua se falando sobre Antíoco, mas de repente você se depara com os versículos no capítulo 11, os versículos 36 a 45. Mas a descrição não era sobre Antíoco? De repente parece que algo se expande no assunto da profecia. Eles referem-se a quê? Referem-se ao rei de feroz semblante. Era isso que o Messias estava se referindo quando disse aos seus talmidim, aos seus discípulos: haverá ainda alguém à semelhança de Antíoco. E ele vai colocar o Shikutz Meshomem, a abominação da desolação, lá no Beit HaMikdash, o templo. E ele fará cessar o sacrifício e perseguirá. Isso ainda está escrito. Quando vocês virem que isso está acontecendo, ou seja, no futuro, então passem a agir desse jeito. A instrução está aqui, na palavra de Deus, que com um pequeno socorro ajudou o seu povo, e ele pode nos ajudar em todo o tempo. Mas nós temos que olhar para ele, porque ele é a luz que nos ilumina, que nos guia, que nos ensina. Então, chegamos à última parte, costumes de Hanukkah. Como que a festa é celebrada? Essa festa é celebrada à semelhança de Sukkot, também em português conhecida como tabernáculos ou cabanas. Dura 8 dias, por causa da questão do milagre do óleo, que durou 8 dias. E aí nós temos os símbolos dela. Existe a menorá nas escrituras, o candelabro de 7 braços. E existe a Hanukkah de 9 braços. Ela possui, além dos 8 braços para acender a vela, ele tem aqui o nono, que é chamado de shamash, o auxiliador, para auxiliar a acender as velas. Que interessante, o que podemos saber sobre esse shamash? Se vocês lerem nas escrituras, quando o Mishkan, o tabernáculo lá no deserto, foi erguido e o sistema de sacrifícios iniciou, quem foi que iniciou o sacrifício? Aliás, o sistema, o próprio Deus. É Ele quem inicia as coisas e depois nós, em obediência a Ele, devemos continuar. Porque foi Ele quem, primeiramente, está escrito em Vaikra, Levítico, capítulo 10, capítulo 9, que foi Adonai quem colocou fogo sobre o altar. Foi Ele quem iniciou a chama. E os servos dele devem continuar aquela chama em obediência a Ele. Da mesma forma, o Shamash é quem inicia a chama na Hanukkah. Com a ajuda de Deus, nós temos o que precisamos para viver. O seu Messias. Bom, comida, quem não gosta? Festa tem que ter comida. É costume comer em Hanukkah, e isso é as festas bíblicas, as festas que estão na Bíblia são didáticas, não têm um propósito de nos entreter, e sim nos ensinar a respeito do próprio Deus. Então, até os alimentos nessa festa nos ensinam alguma coisa. É costume comer sufganiot, esses aqui, são semelhantes ao sonho, aquele que a gente chama aqui em português de sonho de padaria, né? Recheados, deliciosos, não? Fritos. Em quê? Em óleo. A questão é relembrar o milagre do óleo. Também se come latkes, também chamado de levivot. É uma delícia, latkes. Uns bolinhos de batata ralada com cebola, e aí vai a receita. São fritos em óleo, para lembrar o milagre do óleo. Também se come queijo, derivados, por causa da história de Judite, que ofereceu queijo e conseguiu ganhar vitória sobre Regmon, segundo nos diz a tradição, o relato sobre ela. Então, a questão alimentícia também é educativa, é didática. E aí temos os jogos com Sevivon, que são esses peões com 4 lados, e eles têm as letras hebraicas Nun, Gimel, He e Shin, da frase que nós lemos, Nes Gadol Haya Sham, um grande milagre aconteceu ali. Ou, se você estiver em Israel, vai usar um peão diferente com a letra P, Nes Gadol Haya Po, um milagre aconteceu aqui. Existe um jogo hoje em dia, você brinca ganha moedas de chocolate, que são uma delícia,
Mas é para lembrar que um grande milagre aconteceu lá e que quando os gregos tentavam atacar Israel, dizendo, vocês estão lendo a Torá, é proibido, eles simulavam o jogo e aí, enquanto isso, secretamente ensinavam os profetas para as crianças. Então, o jogo também é educativo, é didático. E leituras das Escrituras. Se é um tempo de ensino, se existe a dedicação, se existe o ato de você se dedicar a Deus, a Hashem, assim como o templo foi dedicado a Ele, você também deve fazer isso alimentando-se da palavra dele. Então, textos sugeridos, Bamidbar, Números, Profeta Zacarias, Salmo 30, Daniel principalmente, e aí no Brit Hadashah, Matityahu, Mateus, Yohanan, João e o livro de Revelação, Apocalipse. Todos esses assuntos estão relacionados a Hanukkah, se pode aprender alguma coisa sobre ele. Que esse seja um tempo de aprendizado, de leitura, de bênçãos e da luz de Deus através da palavra dele, do seu Messias, no coração de cada um de vocês e Am Israel, e ao povo de Israel. Que Deus abençoe a todos. Shalom. Pastor Alexandre? Isso. Muito bem, pode ficar aí, irmão Paulo. Vou pegar água. Muito bem, irmão, vamos fazer as perguntas. Estou preparando o microfone aqui para passar. Muito bem. Gabriel, pode ir aqui, muito bem. Ótimo, irmãos. Vamos agora para as perguntas, né, para o nosso irmão Paulo. Aí eu quero lembrar os irmãos que estão em casa, que podem mandar a sua pergunta no Face ou no canal do YouTube, no chat, que eu vou estar lendo aqui para o irmão Paulo, tá bom? Deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui. Alguém perguntando? Ainda não. Então, vamos lá, vamos abrir para perguntas dos irmãos aqui no auditório. Mas antes nós temos o pastor Luiz Alberto, lá do Sul, Santa Catarina, conosco, o irmão Moura fazendo aí a propaganda da caravana para Israel dos Amigos de Sião, que vai ser dia 18 de agosto de 2021. Então, se você tem interesse, entre em contato aí com o irmão Moura e vai conversando, sabendo como que pode ser parcelado e assim por diante, tá bom? Deixa eu ver aqui no YouTube, no Face, já foi. Agora, aqui, algum irmão tem alguma pergunta? Para eu passar o microfone, alguém tem alguma pergunta? A irmã Esther. Irmão Paulo, desculpe a ignorância, mas o menorá tinha 7 braços. Uhum. Como que o óleo queimou 8 dias? Tipo assim, se tinha 7 velas, como que foram queimadas 8? E como que ela virou daí um Hanukkah de 9? Eu entendi que daí tem mas como que ela virou de 7 para 8, então, no caso? E o 9 era o que acende as outras, né? O auxiliador. Entendi. Entendeu? Obrigado pela pergunta, irmã. Eu não tenho referência nos livros, não verifiquei esse assunto, já ouvi falar. Tá? Posso responder da seguinte forma. De fato, a menorá, ou seja, o candelabro, castiçal, de 7 braços, é especificamente aquele que o próprio Deus ordenou ser construído, ser feito, para ser utilizado no Mishkan, no tabernáculo, e depois no templo. Tá? Ele não necessariamente ordenou a Hanukkah, que se fizesse uma de 9 braços. Então, creio que ela foi feita depois no sentido simbólico de simbolizar, de fato, o que aconteceu, que no caso foi a festa de Hanukkah. Até o momento eu tenho essa resposta, não verifiquei as fontes para dizer como ela de fato foi construída. Entenderia ser uma tradição dentro do que aconteceu. O pastor Alexandre tem informação sobre essa parte? Então, quando Judas Macabeu conseguiu a purificação do templo, ele vai estabelecer uma festa de 8 dias. Como foi dito pelo professor Paulo, ela tem muita semelhança com a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, que são de 8 dias. E como eles precisaram de 8 dias para preparar tudo, para a purificação e para ter o novo azeite, para manter acesa a menorá no templo, e levou 8 dias, e 8 dias o frasco de óleo de um dia durou 8 dias, então ele estabeleceu uma festividade de 8 dias. E para marcar isso, aí vem a Hanukkah,
que é a menorá de 9 braços, e a nona, como ele falou, o shamash, que é o servo, ela é diferente das outras, porque com ela que você acende cada uma delas, né, cada noite, que também é uma curiosidade, porque a menorá, né, era acesa durante o dia, aliás, antes do anoitecer, assim como as velas do Shabat, né, sempre antes do anoitecer. Mas essa não, é acesa quando está à noite, ou seja, escura, justamente para dar a ênfase do milagre, da luz, né, do brilho, e assim também, claro, uma referência ao Messias. Então é por isso que é uma Hanukkah de 9 braços, sendo que a nona é a serva, ela é diferenciada das outras. Daqui a pouco nós vamos acender ali, vocês vão perceber que a shamash, né, o servo, ela é diferente, tá bom? Muito bem, quem vai fazer pergunta, irmão Saucélio? Irmão Paulo, eu tenho uma indagação para apresentar ao irmão na questão da apresentação da profecia de Daniel, referente ao Império Romano. Quando se faz essa comparação desse perseguidor, Antíoco Epifânio, como um homem vil, coração atento para fazer o mal, eu posso fazer uma equiparação com Tito e o monarca romano da época, o imperador da época, que destruíram o templo de Jerusalém? É certo essa assertiva? Existe uma forma de estudo das Escrituras. Obrigado pela pergunta, irmão. Existe uma forma de estudo das Escrituras. A sua pergunta entra no campo que eu chamaria em hebraico de Acharit Hayamim, o fim dos dias. Em português utilizamos a palavra escatologia, né? E dependendo da forma como você vai tratando os assuntos de profecia. Nós não sabemos até quando viveremos. Não dá para saber o que vai acontecer amanhã nem daqui a 5 minutos. Sabemos que, pelo menos desde os registros que temos, já se passaram 2.000 anos. As pessoas que há 2.000 anos atrás viviam, vendo as coisas que estavam acontecendo na época delas, assemelhavam isso ao que já conheciam das Escrituras. Por isso, eles poderiam dizer que, na época, aquilo era um cumprimento. Mas há detalhes que não foram especificamente cumpridos. Há muitos detalhes dentro da profecia. Então, você pode comparar, muitos foram semelhantes, mas eu chamaria de que certos acontecimentos na história foram vislumbres, vamos dizer assim, de coisas que ainda vão acontecer, vão se desdobrar ou terão seu derradeiro, o seu cumprimento final. Tá? Então, há comparações, sim, muitas coisas são realmente semelhantes, mas só podemos esperar da parte de Deus cumprir aquilo que Ele disse na palavra dEle, detalhe por detalhe, sem faltar uma palavra sequer. Ok? Obrigado. Muito bem. Última pergunta, quem tem? Quem quer fazer? Aqui ainda não temos nenhuma pergunta, a não ser a irmã Rael Alba, né, que disse tema muito interessante. Então, vamos aqui para o auditório. Última pergunta, quem tem? Quem quer fazer? Não? Então, ok, vamos encerrar, então, o encontro dos amigos de Sião online, né? E aí vamos para a nossa segunda parte, Todá Rabá. Deixa eu só confirmar aqui, ver se não apareceu nenhuma pergunta. Realmente não temos mais nenhuma outra pergunta. Opa. Então eu vou encerrar a transmissão aqui. Primeiro, deixa eu só dar um Shabbat Shalom então para todos, os nossos queridos irmãos que nos acompanharam. Nós tivemos vários compartilhamentos no Facebook. Acredito então que esse encontro vai alcançar mais pessoas aí em outros momentos, outras oportunidades, né? E que estarão conosco também participando online ou quem sabe presencialmente, né? Então que o eterno Deus de Israel abençoe a todos e continue celebrando as festas que Deus deu para Israel, mesmo aquelas históricas, têm um significado de proteção
livramento e de intervenção divina sobre a nação de Israel. É por isso que eles têm uma tradição, né, que todo Hanukkah Deus vai realizar um milagre, vai fazer alguma coisa nova. E o Joseph trouxe aqui algumas notícias que confirmam isso, né? O Senhor realizando milagres sobre a nação de Israel, o povo judeu, na festa de Hanukkah. Talvez Deus vai realizar um milagre na sua vida ainda essa semana, durante a celebração da festa das luzes, tá certo? Então é isso aí. Shabbat Shalom Lekulam, a todos que estão participando conosco online. Hag Hanukkah Sameach. Que o eterno Deus de Israel abençoe a todos e até o nosso próximo encontro dos amigos seu lá no bairro do Rio Branco, no Jardim do Rio Branco, em São Vicente. Shabbat Shalom.